Estava aqui no meu momento de reflexão e pensando na ansiedade. Na realidade, pensando, infelizmente, quantas pessoas têm passado por esse momento. Algumas pessoas, elas têm entrado comigo falando que estão tendo crises de ansiedade. Uma pessoa chegou aí ao hospital, eu fui parar em outra, em outro lugar, e uma pessoa estava indo a se consultar com psicólogos, com psiquiatras, e eu fiquei refletindo sobre isso. E eu lembrei de uma situação que aconteceu alguns anos atrás. Eu estava num ambiente, no espaço, e eu fui chamada. Falei: Jô, vem aqui que fulano, a pessoa tá com crise de ansiedade. E na época eu não sabia como uma pessoa com crise de ansiedade se comportava. E quando eu cheguei perto dessa pessoa, essa pessoa estava trêmula, chorando muito, desesperada. E eu lembro que eu e uma amiga, a gente começou a conversar com ela. E ela com certeza ela estava com 1000 coisas na cabeça, e ela voltou para aquele ambiente. Nós conversamos, oramos e ficamos ali, só segurando a mão dela. E eu fiquei refletindo, sabe? Isso é uma das coisas, é voltar para o ambiente. Ansiedade, excesso de futuro, muitas vezes coisas que a gente se preocupa tanto, nem chegam a acontecer. Cientificamente aprovado. Mas nosso coração muitas vezes fica ansioso, inquieto. E eu lembrei de um versículo, que fala assim: Deus, ele sabia tanto que eu tinha passar por isso, que ele deixou isso no manual da vida, que é a Bíblia, Lá está assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, com oração e súplicas, com ação de graças, coloque seus pedidos diante de Deus. Olha só, ele está falando assim: coloque seus temores para mim, as suas orações, as suas aflições, o que te perturba, o que causa medo, os seus pedidos. Inclusive tem um momento que ele fala assim: com ação de graça, com agradecimento. Muitas vezes a gente pensa só no pior, que não vai dar certo, tanta coisa, tantos afazeres. Mas quando a gente coloca a mente no lugar e conversa com o Pai, a gente coloca um louvor e a gente começa a falar tudo que não está dando certo, parece que a gente consegue e começa a agradecer. Uma vez eu lembrei uma situação que aconteceu. Eu vi um problema, um problema grave que ia acontecer, e eu fiquei pensando no pior. E a minha mente me levou só a pensar no pior. Até que eu comecei a refletir e busquei a esperança. Eu falei assim: não, isso não pode acontecer. Isso não vai acontecer, por isso, por isso, por isso. E eu comecei a ver o lado positivo disso. E de uma forma assim incrível, que eu creio que foi Deus, a minha fé foi renovada. O meu choro se transformou em alegria. A minha tristeza se transformou em alegria, E até o que eu estava sentindo ali, meio que deu anestesiada, passou, e eu me senti melhor. E eu falei assim: a grande verdade é que nós temos que nos encher de esperança. Buscar essa paz que só Deus dá. Claro que nós precisamos também de ajuda profissional, Psicólogos estão aí, nós temos que colocar para fora, conversar com alguém aqui que nos entenda, alguém de confiança, alguém que vai nos ouvir, alguém, que, se possível for, medicar para acalmar. Mas acima de tudo, nós temos sim uma pessoa que ele está ali, querendo ouvir, querendo curar, querendo sarar as nossas feridas. E sim, muitos momentos não é o botãozinho que vai, poxa, passou a ansiedade. Ah, tá. Não, é um processo que nós temos que colocar diante de Deus, que Ele vai aliviando, sabe? O fardo dele, é leve, é suave, não é igual o nosso. Nós carregamos fardo muitas vezes pesados, nós temos que colocar diante dele, que ele vai ajudar. Então, se você tem passado por isso, por momentos de ansiedade, de dúvida, de medo, de inquietação, coloque diante de Deus. Mas eu já declaro que você vai receber o refrigério, alívio, alegria do Senhor, e suas forças serão renovadas, sua esperança serão renovadas, a sua fé será renovada e a sua alegria será completa. Em nome de Jesus.